Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. Para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e você tenha o coração sedento para buscar a palavra que é viva e eficaz, para que o Senhor possa falar grandemente na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilha essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque o nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque nele e por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido, e se ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque a palavra dele não cai por terra, tampouco volta para ele vazia, mas ela se cumpre naquilo que lhe apraz. Confie no Senhor, dê crédito e busque a sua face continuamente, porque ele é Rei, Santo e Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro de Esdras. Eu vou ler o capítulo 3, o primeiro versículo a seguir, que diz assim: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorababel, filho de Saaltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecer sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, carpinteiros, como também comida, bebida, azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro ele vem falando da segunda remessa de judeus que saíram de Babilônia e foram para Jerusalém. O retorno de Israel para dentro de Jerusalém. E Deus ele é tão maravilhoso, queridos, que algo me chama muito a atenção. É que quando eles saem, o Senhor não só os leva de volta, cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua palavra, que foi dito pelo profeta Jeremias, como também os guarda pelo caminho que eles passaram. Porque quando eles foram tirados de dentro de Jerusalém, eles estavam resguardados pelo exército de Nabucodonosor. Mas agora o regresso é feito por eles. E eles são resguardados por Deus. Porque o Senhor, ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra. E quando Deus disse que iria levá-los de volta para Jerusalém, Deus o cumpre. E em todo o tempo o Senhor era com eles e lhes guardava. E chegando em Jerusalém, eles agora começam a fazer aquilo que precisava ser feito. Eles arrumam o altar e começam novamente a buscar o cumprimento das solenidades que foram
deixadas escritas por Moisés. Todos os ritos, todo culto, ele está sendo aqui agora instituído novamente, de forma correta, segundo está escrito nas Escrituras, porque eles sabiam que sem Deus, sem a proteção do Senhor, nada poderia ser feito. A cidade ainda estava destruída, o templo ainda estava destruído, os muros ainda estavam destruídos, e eles começam a invocar o nome do Senhor, porque eles sabiam que quando Deus está no negócio, quando Deus estende a sua mão, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém destrói aquilo que Deus constrói, ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoa. E nós temos que ter essa convicção de fé e entender que, apesar de olharmos e vermos como eles chegaram em Jerusalém, viram os muros queimados, o templo destruído, as casas destruídas, eles não se vitimizaram e ficaram ali, nossa, como está destruído, ou como está, quebraram tudo. Não, eles arregaçaram as mangas e começaram a se recompor, a colocar tudo no seu devido lugar. E começaram primeiramente com o culto ao Senhor, colocando as bases do altar no seu devido lugar e oferecendo a Deus holocaustos e sacrifícios, como estava descrito na palavra do Senhor. E ali Deus começa a transformar a situação de adversidade. Ali Deus começa a guardá-los e a protegê-los. Sim, o inimigo se levantou. Se nós estudarmos o livro de Esdras, o livro de Neemias, Abacuque, o livro de Zacarias, nós vamos ver que sim, que o inimigo se levantou, o inimigo afrontou, o inimigo intentou parar, intentou impedir, mas aquele que está guardado pela mão do Eterno, o Senhor dá livramento, o Senhor envia escape, o Senhor dá estratégia, o Senhor dá condições para poder fazer e realizar aquilo que o Senhor está determinado no coração do homem fazer. Então, se você está respaldado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor, confie naquilo que Deus tem colocado no seu coração. E se ali, aqueles que têm o mesmo propósito, que estão debaixo da mesma missão, em fazer a vontade do Pai, a ordem do Pai, em dar continuidade àquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Persevere, porque muitas das vezes vamos ter sim afrontas, lutas, o inimigo vai tentar fazer com que nós desistimos de fazer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, mas nós temos que ter perseverança, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter intrepidez, nós temos que ser ousados na palavra, para não desanimar, não desistir e não ficar olhando para esse ou para aquele problema, mas olhar para o foco, olhar para o alvo, olhar para o Senhor. O povo de Israel agora está retornando para sua casa, para sua terra. E se ficassem olhando a dificuldade ou a extensão do estrago, eles não iam fazer nada. Mas a primeira coisa que eles fazem é restaurar o culto, a adoração, a busca do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, a estarem no centro da vontade do Senhor, a executarem aquilo que está ordenado fazer, porque eles sabiam que quando eles se colocassem diante do Senhor, na presença do Senhor, buscassem a face do Senhor, o Senhor é fiel e o Senhor cumpre as suas promessas e as suas palavras. Quando Deus diz que eles seriam levados em cativeiro, quando Deus usa o profeta Jeremias para dizer que o cerco viria sobre Jerusalém, para dizer que seriam levados cativos, o Senhor cumpre. Agora, só que antes de sair, o Senhor também dá a palavra de que após 70 anos eles voltariam. E agora, após os 70 anos, eles estão voltando para casa, eles estão voltando para sua terra e se alinharam com o Senhor. Começaram a se posicionar diante do Senhor no culto de adoração, de busca, para que o Senhor fosse com eles em todo o tempo. Talvez a sua vida tenha passado, sim, por adversidades, por dificuldades, por situações que estão fugindo ao controle teu. Mas eu quero te dizer, não fugiu ao controle do Senhor. Não fugiu das mãos do Senhor. Ele está no controle de tudo. Confia no Senhor. Decrete a sua palavra.
e busque a sua face. Se renda aos seus pés. E se você ainda não se confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, faça. Busque a direção do Senhor e peça para Ele guiar os seus passos, os seus caminhos. Peça para Ele lhe conduzir pelo caminho que se deva andar. Porque Deus, querido, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos venhamos ter o conhecimento da verdade e sejamos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque quando Ele se rendeu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por amor de ti, por amor de mim, foi para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então, confesse como seu Senhor, como seu Salvador, se posicione debaixo das suas potentes mãos e entenda que se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não guardar, em vão trabalha o vigia. Confie no Senhor, porque é Ele que te dá a direção, é Ele que te dá o livramento, é Ele quem abre portas e não se esqueça, se Ele fechar a porta, ninguém abre. Então, confie, busque a direção do Pai, busque a direção do Rei dos Reis e ande na sua presença. Busque a sua face, confie na sua palavra e ande nos seus princípios, porque o Senhor é fiel e Ele é verdadeiro e Ele faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esse dia de hoje. E eu peço ao Senhor que lhe abra os olhos, te dê entendimento, discernimento, para que você busque estar no centro da vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus te ama e Ele não quer que você pereça, mas que você tenha conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a sua atenção e peço para você, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe a mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Fica na graça e na paz. E não se esqueça, seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.